Para vocês terem uma ideia, o meu TCC da faculdade mesmo foi uma ampliação do campus da Universidade de Passo Fundo em Carazinho, né? Do campus de Carazinho. Então eu queria aumentar o campus, botar mais cursos lá, fazer mais prédios de cursos e tal, né? Primeiro embate que eu tive foi que eu queria fazer uma coisa. Eu não queria fazer, assim, um campus gigantesco, até porque a cidade de Carazinho não comportaria um campus gigante, eu não saberia nem como defender isso em banca, né? A criação disso, isso me preocupava, tentando botar um pouco o pé na realidade, né? E, enfim, eu queria fazer um prédio muito bem projetado, pensando nos estudantes, pensando em criatividade, pensando também desde a parte arquitetônica quanto a parte de interiores, tudo mais, meio que assim uma neuroarquitetura já começando a aparecer na minha vida sem eu conhecer ela. E aí o meu professor orientador, ele disse que esse projeto ia ser muito pequeno, que daí eu ia ter que detalhar até o parafuso da universidade para eu fazer esse projeto desse jeito. Então, que eu tinha que fazer, na verdade, um projeto de um campus grande, que ia ser basicamente um projeto urbano, né? Quase urbano. E foi o que eu acabei fazendo, né? Porque, afinal, né, a gente tá na faculdade pra ouvir os professores, os orientadores, né? Beleza, fui pra minha primeira banca. Na minha universidade, pelo menos, eram 4 bancas, né? Era, tipo, TCC1 e TCC2, lá se chamava TFG, nem me lembro os nomes direito. Mas cada semestre tinha 2 bancas, a banca intermediária e a banca final. A minha primeira banca, eu não fui bem, assim, meio que me descascaram, né? Tu tinha que tinha que apresentar 3 propostas, me descascaram. E eu sentia que, na verdade, eles não estavam entendendo o que eu estava propondo. E também sentia que as críticas que os professores estavam dando era sem fundamento, assim, não tinha... porque, assim, eu sou uma pessoa... Tem gente que me diz, Maria, tu não sabe ouvir crítica, tu quer, né? Mas a verdade não é que eu não sei exatamente ouvir crítica. Eu não sei ouvir crítica sem embasamento. Me irrita quem simplesmente só reclama e não tem um fundamento na coisa. Se tu vai me criticar, vem me criticar com fundamento, que aí tudo bem, a gente vai discutir, eu vou botar o rabinho entre as pernas e eu vou entender tua posição. Mas o que me irrita é uma pessoa que simplesmente critica por criticar sem fundamento nenhum. E era basicamente a balela que eu ouvi na minha primeira banca. Mas assim, ó, gente, tem coisas que a gente tem que entender que quando tu tá dentro da faculdade, que tu tá vulnerável àquilo, tá? Querendo ou não, tu tem que se botar lá na tua posição de estudante e saber. E daí tem um pouco de estratégia, sabe? Porque tu vai ter que ser avaliado pelos professores e é eles que vão te dar nota, eles que vão fazer tu passar, eles que vão fazer tu se formar e ir pro mundo real, tá? E não tô reclamando de todos os professores, tem professores maravilhosos, mas tem alguns que a gente enfrenta aí que não. Mas enfim, eu diria aqui, depois do mundo de formado, depois do mundo do mercado, e vendo todas essas, porque como eu acabo me aproximando dos estudantes através da neuroarquitetura, vocês têm que entender aonde vocês estão, vocês têm que ter sim a vontade de mudar, a posição de mudar, mas vocês vão ter que meio que dançar conforme a música, sabe? E é aí que entra a parte da neuroarquitetura, que eu trago assim, porque contra fatos não há argumentos, né? Então depois, quando a gente traz soluções arquitetônicas embasadas em estudos científicos, tu mostrou o porquê que tu escolheu aquilo ali, não tem discussão. Teve até uma live que eu fiz com a Rafa Citron, que ela foi professora, e foi professora justamente da disciplina de TCC, ela participou de muitas bancas, né? E ela falou exatamente isso, ela falou que o que o professor quer é que o aluno explique da onde que ele tirou e explique o porquê daquilo ali. Que ele tem embasamento para ele ter tido aquela ideia, que aquilo não foi uma coisa do nada, não foi uma coisa simplesmente, sabe, que surgiu assim. A verdade é que assim, não tem que ficar se discutindo o gosto das pessoas, né? Não tem que. Os projetos não tem que ficar nem no teu gosto, nem no gosto do professor. Não é isso que tem que ser discutido em banca. A gente precisa ver o que é viável, né? Obviamente, se tiver detalhes construtivos que não são viáveis, ou, sei lá, erros desse tipo, erros técnicos, tudo bem. Quanto a isso, a gente não tá discutindo.
Mas quanto à concepção de projeto, qual cor que tu vai escolher, qual forma tu vai escolher, isso tudo tem que ser. Como isso vai ser tu que vai estar propondo, tenha um bom embasamento sobre isso, sabe? Tenha boas justificativas do porquê. E a neuroarquitetura cai muito bem para isso. Por isso que eu acredito muito na neuroarquitetura dentro dos TCCs e dentro das universidades. Eu sei que ela ainda não está entrando. Só por ver o resultado da pesquisa ali que eu coloquei antes, a gente já vê que todo mundo diz que não tem neuroarquitetura, não se fala em neuroarquitetura dentro das universidades ainda. Até porque é um assunto relativamente novo, os professores que estão dentro das universidades hoje em dia não sabem, ou tem professores que nunca ouviram falar, tem professores que não, tipo, já ouviram falar, entendem um pouco, mas não são especialistas, então não têm a capacidade de ensinar isso. Então ainda é um processo dentro da neuroarquitetura, sabe? Então vocês também, como vocês estudantes, estando já nessa posição de estar se formando, querendo tratar desses assuntos, vocês vão ter que entender que vocês estão participando de uma transição, sabe? E a gente vai precisar paciência de todos os lados, e assim, vocês vão ter que ser muito inteligentes, muito estrategistas nisso, sabe? Então, estudem bem, tenham bons embasamentos, por isso que eu bato muito na tecla de estudar, porque quanto a isso, esse conhecimento ninguém vai te tirar. E talvez mesmo assim, você ainda vai ouvir algumas coisas que tu não vai gostar de ouvir na universidade, mas respira fundo e assim, tenha certeza que depois do mercado de trabalho, você vai saber do teu diferencial, tu vai saber o que faz sentido para ti e o que vai transformar a tua arquitetura depois, tá? Porque quando tu estiver no mercado de trabalho, a conversa é outra. E quem tu vai ter que agradar, quem tu vai ter que fazer boa arquitetura vai ser para os teus clientes, para os usuários dos projetos que vocês vão estar fazendo, tá? Então, é essas pessoas que tu vai realmente ter que agradar, tá? Então, é do jogo, tenham paciência, mas tenham também, achem o equilíbrio entre ter a paciência de saber que agora vocês ainda são estudantes, com o equilíbrio do quero propor algo novo, eu sei que eu posso mudar as coisas. Então, assim, vão com inteligência, estratégia, com jeitinho, dançando conforme a música que vocês vão se dar bem, sim, tenho certeza.